dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui do Grupo JM. Tô aqui do meu lado com ele, André Koala. Excelente, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um episódio, e hoje nós estamos com uma máquina aqui. Vamos conhecer a história dele. Estamos aqui com o Jonathan Oliveira da Ingestor. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Vamos fazer um episódio excelente hoje aqui. Muito bom ter você aqui. Agora, o que a gente gosta aqui, Jonathan? A gente gosta de história de empreendedorismo. Eu sei que você tem uma história empreendedora, né? Então Sim. Conta pra gente desde o começo, né? Como é que o empreendedorismo entrou na tua vida, pra gente poder ir puxando as histórias a partir daí. Bem, empreendedorismo eu sempre digo que ele entrou de uma forma que foi um sonho que virou um pesadelo e um fundo do poço muito rapidamente, né, na minha vida. Então, basicamente, eu trabalho com obras desde 2012, né, sou formado em engenheiro civil, então desde lá eu já trabalho com obras. E em 2017, depois de passar um período dentro de uma construtora, eu entrei em uma outra construtora, que trabalhava no ramo industrial, e nessa oportunidade eu fui enviado para Montes Claros, Minas Gerais, que é bem longe aqui do interior de São Paulo, né, 1.000 quilômetros, para fazer a gestão de uma obra industrial, que era algo que eu não tinha muito conhecimento ainda. Mas tinha muita parte civil e parte mecânica, era onde eu não tinha tanto conhecimento. Mas, vamos lá. O que acontece então é que dentro dessa oportunidade eu começo a fazer a gestão desse contrato que essa empresa tinha, que é uma empresa que atendia a nível nacional, então tinha várias obras espalhadas pelo Brasil. E dentro dessa gestão a empresa começa a enxergar, né, o coordenador, o diretor, ele começa a enxergar que o que eu estava fazendo ali era algo diferente do que eles normalmente faziam, porque eu sempre trabalhei com gestão. Como eu disse, eu formei ali por 2015, trabalho na área desde 2012, a partir de 2016 eu começo mais forte com gestão de obras e eu comecei a implementar isso dentro dessa empresa, que eles não faziam nada daquilo, então não tinha cronograma, não tinha orçamento, não tinha planejamento de nada. E de onde surgiu isso? Foi de origem sua? Da questão da gestão? Desse jeito diferente seu de fazer. Tá, eu tenho então um histórico onde em 2011 eu entrei numa construtora, que ela trabalhava com construções verticais, né, prédios, Minha Casa Minha Vida na época, e dentro desse período que eu fiquei na construtora, eu conheci um engenheiro, que inclusive é de Americana também, que é o Luiz Furlan, e ele trabalhava com parte de gestão. E quando ele começou a explicar para mim, ele começava a passar os trabalhos que eu tinha ali para fazer, para realmente organizar essa parte de planejamento, orçamento e realmente entender como uma obra funciona, entender quais são os gargalos dessa obra, eu falei, cara, é essa área que eu quero, né? É essa área que eu quero. Então, gostei daquilo, fiz uma pós-graduação, né, em gestão de obras, e aí, em 2017, quando eu saí dessa construtora, eu tive a oportunidade, né, foi minha primeira oportunidade em relação ao quê? A realmente olhar uma obra e falar assim, essa obra é minha. Porque legal. Até então, eu trabalhava nessa construtora, sempre fui auxiliar, depois engenheiro júnior e tudo mais, eu nunca fui um engenheiro-chefe, vamos dizer assim. E nessa oportunidade, eu era o engenheiro responsável mesmo pela obra. Então, falei, bem, eu vou começar a aplicar tudo aquilo que eu queria aplicar na parte de gestão dentro dessa obra em Montes Claros. Então, quando eu começo a fazer isso dentro dessa obra e eu começo a ser... o pessoal enxerga essa diferença, chama atenção, e a empresa naquele momento ela passava por uma grande dificuldade, que era o quê? O maior contrato que ela tinha, essa empresa ela trabalhava no ramo de combustíveis, né? Uma grande empresa de combustíveis do Brasil. E aí a gente tem então ali dentro um contrato que era muito grande na região de São Caetano, né, na cidade de São Caetano, que eles estavam totalmente perdidos. Porque, mais uma vez, não havia um orçamento, não havia um planejamento, não havia um cronograma, e a obra estava totalmente atrasada, e assim, o contrato já tinha finalizado, e eles basicamente não tinham nem começado a obra ainda. Nossa. Então, estava assim, né, desesperador. E aí, então, o diretor chega até mim e fala, cara, eu preciso que o que você está fazendo aqui em Montes Claros, eu preciso que você vá para São Caetano para você fazer isso lá. Porque, cara, lá tá uma zona, e eu não sei mais o que fazer. Beleza. Então, nesse momento que eu vou para São Caetano, eu começo a ter um contato um pouco maior com o coordenador dessa construtora, e a gente começa a encontrar uma sinergia ali. Por quê? Porque da parte que eu cuidava de gestão e planejamento e conseguia realmente fazer uma organização muito diferente dentro da obra, e quando eu cheguei em São Caetano, isso começou a ser percebido mais uma vez, e se complementava com a parte técnica dele. Porque a gente tinha contratos ali dentro de empresas de combustíveis, como eu disse, e eu sou engenheiro civil. Então eu construo casas, eu construo, né, no caso, a parte realmente civil, mas a parte de mecânica, a parte de automação, eu não tinha tanto conhecimento assim. E aí ele virou um belo dia pra mim e falou, cara, eu enxergo que a gente tem uma ótima oportunidade aqui, uma ótima parceria, né? Porque a gente se complementa. O que você acha da gente abrir uma empresa pra começar realmente a ter um negócio nosso? Uau! E quem que era esse cara? Esse cara, ele era o coordenador da empresa, né? Bem, né?
molecão, CLTs a vida toda, enxerguei uma baita de uma oportunidade e aquilo brilhou meu olho, né? Então, eu lembro que a partir do momento que a gente topou realmente fazer isso, abriu a empresa e tudo mais, foi ali que realmente eu comecei, por exemplo, a ler mais, né? Porque eu não tinha grana na época, eu não sabia se existia... Agora a gente tá num boom, né? Já faz um tempo que isso vem acontecendo, agora deu uma baixada. Mas um boom em relação a infoprodutos, cursos digitais, mas nessa época não tinha tanto assim, eu não encontrava tanto material assim. Eu falei, qual que é a forma mais barata de eu conseguir realmente entender o que é o empreendedorismo, realmente começar a crescer nisso e não precisar, no caso, realmente colocar tanta grana nisso, né? Livros. Então eu lembro que eu comprei né? Pai Rico e Pai Pobre, vários livros que são mais conceituados, assim, que mais famosos, vamos dizer assim. E, cara, comecei realmente a ler eles e entender um pouco mais como seria isso dali pra frente. Então, a minha entrada na questão do empreendedorismo foi dessa forma, abrindo essa empresa. Mas o que eu falo que foi realmente, né, um sonho que virou um pesadelo depois no fundo do poço, é porque a gente tem, então, um período ali de 18 e 19, onde a gente faz um combinado. Bem, primeiros anos de uma empresa, a gente sempre sabe que é algo completamente difícil, né? Então, várias empresas, elas quebram no início. E a gente fez um combinado da seguinte forma. Olha, durante o ano de 2019, a gente não vai retirar nada da empresa. A gente não vai retirar nenhum valor, né? Ok, eu tinha um caixa que eu tinha feito na minha época ali de CLT, e a gente começou a trabalhar, para não falar que a gente não tirou nada dessa empresa. No ano de 2019, a gente tirou R$4.500 para cada um, né? Olha. Durante o ano todo. Só que acontece que, qual que era uma problemática que a gente tinha? Para entrar de fato no ramo que a gente queria, que era esse ramo mesmo da parte de engenharia na área industrial, todas as empresas desse ramo, elas sempre exigiam o quê? Pelo menos um ano de CNPJ. Então a gente abre o CNPJ no final de 18 e a gente tem o ano de 2019 inteiro que a gente não conseguia nem cotar para eles, né? Não tinha uma porta pra gente realmente entrar. Então a gente vai se virando com algumas obras pequenas, eu começo a realmente bater, eu bati em todas as portas de imobiliárias de Americana, tá? Pra buscar o quê? Eu buscava, na época eu comecei a entender um pouco mais sobre construções financiadas e eu buscava parcerias com imobiliárias para explicar que a gente poderia construir uma casa financiada com valor acessível, né? Que muitas vezes é melhor do que comprar uma casa pronta, né? Então eu comecei a bater na porta eu tinha uma lista, eu visitei pelo menos umas 33 imobiliárias de Americana, batendo porta. Então isso foi o que a gente fez em 2019. Enfim, chegou o final de 2019, um ano de CNPJ, é agora que a vida vai mudar, né? Só que aí o que acontece é que de fato a gente consegue entrar dentro desse cliente que a gente tanto almejava. A gente começa com um pequeno contrato, desse contrato gera outro contrato e as coisas vão começando a acontecer. E um empreendedor que está no início, quando vê, sinceramente, né? Acho que todo mundo que é empreendedor já passou por isso. Quando começa a receber as notas fiscais e olha aquele valor dentro da conta, você fala, meu Deus do céu, né? Tô rico. A gente ainda não entende muito bem faturamento e realmente... Não entende capital de giro. Não entende muitas coisas, né? Lucratividade. A gente não entende faturamento e lucro. Tudo bem. Mas aquilo realmente brilhava meus olhos, né? Naquela época. E aí o que acontece é que ali em abril, né? Feriado ali de Tiradentes de abril de 2020, é onde que as coisas começam realmente a se desmanchar, vamos dizer assim. Porque esse sócio, então, nesse meio tempo, né? Como a gente não estava conseguindo no ano 2019 conseguir bons contratos, e eu na época morava com os meus pais, então meu custo de vida era baixíssimo, e ele já era um cara mais velho, 10 anos mais velho que eu, tinha filho, tinha apartamento, tinha, né, uma família ali pra cuidar. E aí ele vira pra mim no finalzinho de 19 e fala, cara, não dá mais, não consigo manter mais a empresa do jeito que tá, eu vou aceitar uma proposta de trabalho pra voltar a trabalhar com o nosso antigo empregador, porque eu preciso pagar as contas de casa. Assim que a gente conseguir, né, realmente um contrato que realmente a gente consiga então ter um faturamento, as coisas comecem a acontecer, eu volto. Porque essa obra era onde? Maceió, né? Era no Nordeste. Tudo bem. Só que aí... Eu não julgo ele, né? Tava em outro momento. Até aquele momento, tudo certo. Só que o que acontece? Em abril de 2020, nessa visita que ele faz aqui, que ele vem de lá, a gente já tava com esses contratos rodando, então tudo ficava comigo, né? Então, porque ele estava de lá, ele cuidava da parte técnica de lá, eu tirava dúvida com ele, mas o dia a dia de obra, sair daqui, ir para São Paulo, comprar material, tudo eu que fazia, e em paralelo a isso, eu buscava as oportunidades ainda de construções residenciais, que era um dos gargalos, um dos combinados que nós tínhamos ali. A gente vai ter obras industriais, mas a gente também vai ter um braço residencial, de obras residenciais, que era, né, onde eu realmente sabia trabalhar, vamos dizer assim. Então ele volta e ele diz assim, cara, recebi uma proposta do nosso antigo chefe e eu não vou voltar mais.
Aí eu falo, tá, você não vai voltar mais e a empresa fica como, né? Ele falou assim, não, fica do jeito que está. Só que eu falei, cara, não faz sentido ficar do jeito que está. Porque eu estou aqui, eu tô correndo pra lá, tô correndo pra cá. Falei, cara, é Americana, é interior, é São Paulo quase toda semana. Não tem como, né, você ficar lá. Ok, entendo que você vai estar um apoio ali na parte da parte técnica que eu não conheço, mas eu precisaria de você aqui. Não dá porque é uma proposta muito boa, vai mudar a minha vida e tudo mais. Falei, sem problema. Vamos fazer o seguinte então? Se você quer continuar dessa forma, a gente mantém a empresa, mas aí a gente vai separar os braços. A gente mantém uma parceria nesse braço que a gente tem em relação à parte industrial e a parte residencial, eu vou começar a caminhar sozinho por fora. Até naquele momento ele falou, não, acredito que seja justo e tudo mais, foi embora. E aí ele volta. Ele volta, né? No dia seguinte ele foi dizendo que ele precisava conversar comigo e ele já voltou com uma forma de conversar totalmente diferente, dizendo, cara, não é isso, você tá, no caso, tirando vantagem da situação. Como que eu tô tirando vantagem da situação? Eu tô me lascando aqui. Você tá tirando vantagem da situação, então minha proposta pra você é, vende a sua parte da empresa pra mim e eu sigo. Aí eu falei assim, cara, eu tô desde 2018... sem colocar praticamente R$1 no bolso dessa empresa, esperando a oportunidade da gente entrar dentro do ramo industrial. Agora que a gente entrou, você quer comprar a empresa e me tirar do negócio? Falei, um lado tem que ceder. E aí, cara, aí começou um pesadelo. Porque aí, assim, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, era uma pessoa que ele pressionava muito, e a gente começou a ter várias discussões, porque ele me ligava diariamente falando que eu precisava vender a empresa pra ele e tudo mais. E aí, vamos dizer assim, que a gota d'água foi quando a gente ainda tinha os contratos rodando, só que eu estava, assim, afundado em dívidas nesse momento. Afundado mesmo por quê? Porque muitas coisas que a empresa não tinha caixa pra pagar, eu comecei a passar no meu cartão de crédito pessoal. E, cara, isso começou a virar uma bola de neve. E aí, o dia que realmente estourou foi quando eu virei pra ele, a gente recebeu um pagamento do nosso cliente, e eu falei, cara, eu preciso pagar meu cartão de crédito. E ele falou, não, você não vai pagar o cartão de crédito porque a gente tem outras coisas pra pagar na empresa. Eu falei, cara, já tem 6 meses que eu não consigo pagar meu cartão de crédito. E aí virou uma discussão, eu paguei meu cartão de crédito, ele foi lá e rapou a conta da empresa. Aí isso daí, aí entrou advogado, aí entrou, né? A gente resolveu tudo extrajudicialmente, né? A gente acabou resolvendo tudo extrajudicialmente, mas aí foi no momento que, em meio a tudo isso, foi quando que eu faço. Eu, então, tenho uma empresa que tá em um momento que a gente não consegue mais retirar nada dela, porque estava num processo extrajudicial, e as contas estão chegando todo mês. Mesmo que eu morasse com meus pais, eu ainda tinha minhas contas a pagar. E aí, nesse momento que eu preciso de trabalhar como ajudante de obras, né? Eu tinha um tio que trabalhava ali na área de construção civil, a gente já tinha uns trabalhos em parceria, e eu viro pra ele e falo, cara, eu precisava de uma oportunidade, eu preciso trabalhar, porque eu não tenho mais renda nenhuma, e a empresa, eu não sei quando eu vou conseguir tirar algum dinheiro da empresa. E ele falou, cara, você pode vir, só que assim, você não vai trabalhar de engenheiro na obra. Essa época eu já tinha 6 anos de engenheiro, né? Mais, até 7 anos de formado. Ele falou assim, cara, você vai ter que trabalhar aqui como ajudante, como precisar. E eu fui, né? Legal. E aí... Um exercício de humildade, né? É legal no sentido de O bom é que ter... ele tá respondendo todas as perguntas que eu ia fazer aqui, você já tá tocando uma atrás da outra. Tá lindo. Eu gostei porque tem que ter muita humildade pra dar esse passo pra trás. Não, eu lembro que o meu cunhado, ele é arquiteto, ele virava pra mim toda semana e falava, Jonathan, você tem que sair dessa situação, cara, não faz sentido você, com a bagagem que você tem, tá trabalhando de ajudante de obras. Eu falava, cara, eu tô tentando. Na época eu criei um Facebook ali, eu ficava fazendo algumas divulgações, eu comecei a colocar alguns anúncios ali pra rodar, tipo, pra fazer qualquer coisa, reforma, construção, regularização que eu nem sabia fazer, qualquer coisa. Cara, não chegava a nada. Não chegava a nada. E aí, nesse momento que eu estou ali trabalhando de ajudante de obras, é onde o que acontece? Eu começo a divulgar o que eu estava fazendo ali, sem dizer que eu estava de ajudante de obras, mas eu começo a mostrar essa obra em rede social. O dia a dia, a operação. O dia a dia. Dia de concretagem. Tirava uma foto do pessoal concretando. Dia de alvenaria. Nessa época eu não falava um A na rede social. Nessa época eu não aparecia, não fazia nada. Eu só divulgava. Então eu vou fazendo isso, até que o momento, o meu tio, ele vira pra mim e fala, cara, eu vou começar a construir uma casa. Tem como você de vez em quando dar uma saída aqui, dar um pulo nessa casa e me ajudar a construir a casa? Maravilha. E o arquiteto era meu cunhado. Esse mesmo cunhado que eu comentei. E aí, esse meu cunhado, em certo momento, ele... Porque a gente tinha, então, voltando um pouquinho atrás, a gente tinha criado, por exemplo, um Instagram dessa empresa que a gente tinha com esse sócio que não deu certo. E aí, eu transformei esse Instagram no eng.jonathan.oliveira, né? Que é o que eu uso hoje. E aí, eu comecei a fazer essas divulgações, e esse meu cunhado, ele tira uma foto, que ele era o autor do projeto, posta e me marca.
Aí nesse momento que ele posta e me marca, uma construtora da cidade, que eu posso até citar o nome, que é o Decan, né, que é do Diogo, ele vê esse post, né, porque o Gustavo, que é meu cunhado, ele tinha uma marcenaria nessa época e o Diogo fazia alguns trabalhos junto com o Gustavo. Ele vê esse post e ele pergunta, quem que é esse engenheiro? O que ele faz? O que ele é seu? E aí o Gustavo vira pra ele e fala, cara, ele é engenheiro, ele trabalha com obras, ele já tá no mercado desde 2012, isso a gente já tá falando em 2020 ali, né? Pandemia, né? Ele já trabalha muito tempo com obras, ele é gestor de obras. Ele, cara, eu tô precisando exatamente disso hoje aqui. Me passa o contato desse cara. E aí o Diogo me liga, né? E ele me explica a operação dele. Falam, cara, eu trabalho com obras residenciais dentro de condomínios e a gente constrói para venda. Eu tô querendo aumentar, né? No caso, escalar a operação, porque hoje eu trabalho basicamente sozinho e eu preciso de um engenheiro de gestão. O que você acha? A gente sentou, conversou, né? Fez um acordo ali. E a gente começou a trabalhar junto. Então, nessa época aí, eu começo a trabalhar dentro de condomínio, que pra mim já foi um baita de um salto, porque a maioria das obras o pessoal acaba fazendo, começa fora de condomínio, depois é pra dentro de condomínio, que são obras com valores mais altos, né? E aí eu começo então a trabalhar junto com o Diogo em obras residenciais e é a partir daí que a gente começa esse trabalho mesmo de gestão de obras, né? Porque eu entrei ali e o Diogo ele fazia muitas coisas já, ele era um cara que ele gostava do detalhe, dos números, acompanhava isso e eu já vinha fazendo, bateu muito, né, isso, e aí a gente começou realmente a fazer uma metodologia de como fazer essa gestão. Então a gente começa ali, eu começo junto com o Diogo, nesse meio tempo, nessas obras que a gente tinha ali, aparece a oportunidade de trabalhar, de fazer uma obra de uma prima minha, e aí a minha primeira obra de gestão, né, direta para um cliente assim, e aí é ali que eu realmente começo a divulgar um pouco mais, né, e aí ir pro próximo passo. E aí é quando, com essas divulgações, redes sociais e tudo mais, que a gente consegue fechar um primeiro contrato fora agora da Udecan, direto com o cliente final, e a gente começa essa empresa de gestão. E você já tinha essa visão de que a rede social ia te levar para esses caminhos, ou foi um negócio que você começou sem muita pretensão, menos estratégico, ou já era mais pensado, com objetivo claro? A rede social, ela, desde quando eu comecei a fazer essas divulgações, era algo que eu pensava assim, eu preciso mostrar para o mundo o que eu faço. Se a pessoa não sabe o que eu faço, não tem como ela me contratar. Então eu começo na rede social exatamente assim, não tinha estratégia, não tinha nada de estratégia, era algo mais mesmo assim, eu preciso mostrar que eu estou em movimento de alguma forma, eu preciso mostrar que eu trabalho com obras residenciais, que nessa época eu divulgava bastante o trabalho de financiamento, né, de obras financiadas, eu preciso mostrar que eu faço isso, e aí as coisas começam realmente a acontecer, né, acontecer de uma forma mais exponencial, mas que eu realmente considero que eu olhei para a rede social e falei, é aqui que eu realmente vou conseguir crescer e trazer uma escala para o meu negócio de uma forma onde eu consiga, por exemplo, clientes, né, vindo da rede social, ali pro final de 2023. Aí no final de 2023, aí eu compro um curso, né, vou entender um pouco mais sobre rede social, de Instagram e tudo mais. E aí eu começo realmente a trabalhar um Instagram com um objetivo mesmo, né, realmente buscando clientes dentro da rede social. E é muito legal essa bagagem que você comentou, né, porque você sempre, enfim, a gente se conhece tem um bom tempo e você é um cara que se propõe a fazer tudo que você põe a mão, você se propõe a fazer muito bem feito. Exato. E foi isso que você fez nessa indústria aí em Maceió, não sei qual que era o... Em Montes Claros. Em Montes Claros, exato, longe. Longe. E em Montes Claros, e isso obviamente chamou a atenção, né? O pessoal viu que tinha valor para isso e vocês conseguiram replicar isso para o modelo de negócio, que é um processo de trabalho. Exato. É esse mesmo processo que vocês colocaram lá atrás que vem seguindo hoje a construção das casas que vocês constroem hoje. Conta um pouco sobre os modelos de gestão, vamos dizer, o modelo de gestão que você segue hoje. Tá. Que começou com a parte de tijolo ecológico, enfim, toda essa estrutura metálica para hoje o que você está fazendo. Hoje a gente tem um modelo de negócio, né, um modelo de gestão que ele foi baseado, lógico, em toda uma experiência minha desde quando eu comecei a trabalhar com obras e depois dessa fase, então, de 2020 para cá, 26, que eu comecei a trabalhar com obras residenciais. Então, hoje, nosso foco é construir casa para pessoas morarem, né, então, para famílias e construir com investidores. E aí, o que acontece é que nesses 6 anos aqui, a gente veio lapidando essa forma de gestão para realmente entender quais são as necessidades de uma família, por exemplo, que quer contratar
contratar gestão de obras, que infelizmente no Brasil são poucas, né? Então hoje a gente tem dados que mais de 80% das construções no Brasil são feitas de uma forma informal, sem um engenheiro, sem um arquiteto. Então, com isso, né, a gente tem uma dificuldade ainda, é um mercado pequeno, que se 80% não faz, então a gente só tem 20% fazendo pra gente conseguir isso, né? Então, assim, hoje a gente tem basicamente duas formas de trabalhar em relação à gestão de obras que são as principais do mercado, que seria a empreitada global e seria realmente a obra por administração. Então, quando eu trabalho com uma empreitada global, e a empreitada global, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa no Instagram, ela falou assim, não, por que você não trabalha com empreitada global? Porque a gente tem uma margem de risco muito grande, É muito né? grande. Muito e na grande. pandemia teve muita gente se ferrando Muita com gente isso. quebrou. Eu tenho um amigo que vendeu casa, entendeu? Pra realmente se recuperar, porque não teve o que fazer. Então, na empreitada global, basicamente é o quê? Eu sempre coloco 1 milhão, que é mais fácil. Vou construir uma casa de 1 milhão. Tudo bem. Se você vai, então, fechar um contrato de empreitada global, o que essa construtora, essa empresa vai fazer? Vou te cobrar de 30% a 40% de margem. Então, sua obra que custaria 1 milhão vai custar 1 milhão e 400 mil. E eu vou te entregar a chave na mão. É isso. Vou fazer todo o processo para você. Você só vai me pagar. Você só paga eu. Tudo bem. Então, com isso, você está direcionando tudo para uma pessoa só. Pode ser que dê certo. Pode ser que não dê. Você pode ganhar em cima da compra e tudo, Isso. como você pode perder em cima da compra. Exatamente. Então, assim, ele é um modelo que ele abre a possibilidade de você ter uma quebra do seu negócio, dependendo do tamanho da situação que aconteça, como foi a pandemia. Agora, quando eu trabalho com a administração, a gente tem uma diferença que é o quê? A margem é menor, então hoje a margem que a gente trabalha é pelo menos 15%, certo? Em cima do valor. Então, se eu tenho um orçamento executivo de obras que me mostra que se a obra ela custa 1 milhão, eu vou cobrar 15%, a gente está falando de 150 mil do contrato de gestão. Porém, tudo que é comprado é feito dentro do nome do cliente. Então, todo o faturamento, todas as notas fiscais são feitas diretamente para esse cliente. Então, dessa forma, o que acontece? Eu tenho uma transparência maior, porque eu não tenho essa questão, quando a gente tem na empreitada global, de talvez a pessoa querer economizar em alguma coisa que não deve para aumentar a sua margem. Então, o cliente, ele compra tudo. Então, o cliente, ele realmente sabe onde ele está comprando, o que ele está comprando, e a gente realmente só recebe a parte de gestão. Então, a gente trabalha assim, desde quando... Eu trabalhei na empreitada global, só que quando eu trabalhei? Na pandemia, né? E aí foi essa obra que eu comentei mais cedo, que foi da minha prima. Então ali a gente ainda teve uma questão que foi o quê? Era minha prima, era família, as coisas aumentaram e eu lembro, como eu disse, eu gosto muito de organização. Então todas as notas fiscais que eu tenho de compras dos meus clientes estão dentro de um sistema. A gente implementou esse sistema dentro da ODECAM, a ODECAM usa até hoje, a gente usa também o mesmo sistema. E aí o que acontece é que eu tinha uma nota fiscal de compra de aço do começo da obra. A gente pagava R$ 4,70 o quilo do aço. E depois... o aço foi para 13,80. Ah, sim. Então ele quase triplicou. Eu precisei fazer o quê? Quando eu vi que as coisas a gente não ia conseguir atingir aquele valor que a gente tinha estimado para a construção da minha prima, eu marquei uma reunião com ela. Eu levei as notas fiscais e falei assim, ó, tô trazendo pra vocês entenderem que realmente as coisas mudaram. Não tem mais como a gente manter aquele valor. Passei pra eles, foi uma conversa difícil. Né? Difícil mesmo. Passei pra eles todos os valores que a gente ia precisar ainda pra finalizar essa obra. Essa obra realmente, assim, em questão do meu lucro foi muito pouco. E foi ali que realmente eu falei, cara, não quero trabalhar mais nesse modelo. Vou trabalhar realmente com obra de administração. E aí o primeiro contrato que eu consigo, né, pra fazer obra de administração, que é ali no começo de 22, direto pra um cliente, né, já foi exatamente dessa forma, né, com valor fixo e tudo mais. Então, do que o André tinha perguntado em relação ao sistema construtivo, em agosto mais ou menos de 22, né, um pouco antes na verdade, ali talvez em maio, junho, que a gente começa uma conversa, aparece uma oportunidade, né, onde um amigo em comum nosso também, né, me apresenta para um arquiteto que ele trabalhava com essa questão, né, de estrutura metálica e de ouro ecológico, que é o Paulo Trigo. E aí ele me fala, cara, a gente tem muitos projetos por aqui, a gente não tem hoje um gestor de obras que realmente faça isso acontecer. Se você topar uma parceria, a gente realmente não vai faltar trabalho, né? E eu resolvi, né, no caso, mesmo sem saber como que era aquele sistema, como ele funcionava, eu resolvi realmente, né, encarar esse desafio, vamos dizer assim. Então, essa obra eu sempre digo que ela é muito marcante pra mim. Por quê? Porque não só pelo fato de que ela foi a primeira obra em estrutura metálica e tijolo ecológico que eu faço, mas porque nesse momento a minha esposa estava grávida dos gêmeos, ela teve uma complicação na gravidez, né? E aí a gente estava num momento muito incerto do que ia acontecer, se realmente as crianças viriam, né? Então a gente estava num momento bem difícil e ela estava internada nesse momento. E quando essa oportunidade chega, eu tinha duas opções. Ou falar pro pessoal, olha, eu não tenho cabeça agora pra isso e numa próxima oportunidade a gente, né, conversa. Ou abraçar isso e falar, bem, você tá internada, mas ela tava bem, tava em repouso e tudo mais, eu vou fazer isso aqui. Então todo o orçamento de obra da Casa Salto, né, pra quem conhece lá das redes sociais, foi feito de dentro do hospital. Todo o orçamento. E aí a gente então apresenta essa proposta pro cliente,
é uma proposta que faz sentido para o cliente e a gente fecha esse primeiro contrato. E aí hoje, né, 4 anos depois, a gente já está na 11ª, 12ª obra nesse sistema construtivo. Explica para as pessoas o que é esse sistema construtivo. Hoje, qual que é o principal modelo, sistema construtivo que as pessoas, né, utilizam? É o sistema convencional, que nada mais é do que uma estrutura de concreto armado e vedação ali em tijolo convencional, nosso tijolo baiano e tudo mais, né? Então a gente tem, para substituir isso, ao invés de concreto armado, eu tenho uma estrutura, eu tenho um esqueleto metálico. Então toda essa estrutura ela é feita de uma forma metálica. Então, primeiro ponto que é importante. Quando eu trabalho com estrutura metálica, eu estou fazendo o quê? Uma industrialização do sistema construtivo, né? E com isso eu consigo reduzir muita coisa. Apesar de que eu sempre falo, apesar de que quando você olha, né, os comparativos, a estrutura metálica pode parecer mais cara, se a gente colocar na ponta do lápis que a gente reduz erro, se a gente colocar na ponta do lápis que a gente reduz prazo, se eu colocar na ponta do lápis também que eu tenho uma assertividade maior do orçamento, porque ele não varia. Se eu tenho uma estrutura metálica, lógico que eu vou ter um pagamento maior no início da obra, porque eu tenho que comprar ela completa, mas eu tenho uma assertividade, eu sei que eu vou gastar aquilo ali e nada mais. Quando eu trabalho com concreto armado, o cara pode desperdiçar concreto na obra, o cara pode mandar uma ferragem errada, o cara pode, no caso, na hora de fazer o levantamento de volume de concreto para concretar uma laje, o cara pode pedir 5 metros cúbicos a mais. Então a gente tem essas questões que podem ir acontecendo ali. Na estrutura metálica, como ela é feita toda fora da obra, que eu sempre falo que a gente precisa de uma boa empresa para fazer isso, então ele é um processo industrializado, feito num galpão, e depois essa estrutura vai para esse canteiro de obras e é um Lego. A gente monta e faz um esqueleto metálico. Então esse sistema, a primeira etapa dele, né, no caso, lógico, pulando a fundação, né, depois da fundação e preparar toda a base para ele, a gente monta essa estrutura metálica e depois a gente entra com fechamento. Os fechamentos são feitos com tijolo ecológico. Pode ser feito, lógico, um sistema convencional, mas aqui a ideia desse projeto é exatamente utilizar, né, desse conceito, é utilizar um material diferente, um material aparente. Então o tijolo ecológico nada mais é do que, para quem não sabe, como se fosse um tijolinho maciço, certo? Como se fosse um tijolinho maciço, mas ele é de solo cimento, são 2 componentes apenas. Ele é ecológico por quê? Porque ele não passa pelo processo de queima, então ele é curado úmido, né? Vai molhando ele ali pra chegar a cura dele. E ele é um tijolinho, hoje a gente trabalha muito com 15x30, né? Todas as obras que a gente faz é 15x30. E todas as paredes, elas ficam aparentes, né? No caso, com essa estética do tijolinho à vista. Você tem um conteúdo técnico muito bom, né? De tamanho de tijolo, Sim. Finalização de tijolo. E aí, cara, me conta uma coisa. Por que da Ingestor? Por que você chegou nesse nome? Enfim, o que te levou? Eu sei que a gente fez agora um guideline. O que te levou a buscar uma empresa, por exemplo, como a Guide, desenvolver um nome, ecossistema, toda essa história? Depois já vou emendar numa próxima. Bem, basicamente, qual que é o problema que eu criei dentro do meu negócio? Como eu estou à frente 100% em relação à divulgação do trabalho, em relação a ser a cara do negócio, todas as pessoas que procuram, elas procuram quem? O Jonathan Oliveira. Ficou muito personal. Ficou muito. É muito técnico, é muito bom. Só que o que acontece? O que acontece é que poucas pessoas sabem, né? Que desde 2022, né? Desde 2022 ali, quando eu tenho esse primeiro contrato em relação à gestão de obras, depois vem a primeira casa em estrutura metálica e tijolo ecológico. Desde o final de 2022, eu olho pra tudo isso. Poxa, a gente tá falando que em setembro de 22 eu tinha 2 recém-nascidos em casa, né? O Léo e a Manu chegou e minha vida tava uma loucura. Então eu não conseguia, né? Por exemplo, mais trabalhar até 10 horas da noite, né? Não conseguia nem dormir à noite de vez em quando, né, Andrezão? Então, sabe bem. sabe bem. Então, assim, naquele momento eu enxerguei que eu precisava de um braço, precisava de uma pessoa para me auxiliar nisso. Então, nesse momento é quando eu abro uma vaga para estagiário e o Luiz começa comigo, né? O Luiz ainda estava finalizando a faculdade ali e tudo mais. Então, o Luiz está comigo desde o final de 22. A gente roda, né? Basicamente ali até 25, só nós dois, né? Começo de 25. E aí é um momento que eu olho mais uma vez pro negócio e falo, cara, a gente tá crescendo, a gente tá começando a ter mais obras, a gente precisa de mais uma pessoa, né? Então nesse momento vem a engenheira Monique pro negócio, certo? E aí agora, né, a gente tá falando de 2026. No final de 25, eu olho pro meu negócio e eu deixo muito claro o seguinte: eu não quero trabalhar na loucura, vamos dizer assim, e eu quero manter o padrão do modelo de negócio que a gente criou. O modelo de entrega que eu criei de gestão de obras para os meus clientes. Então, para isso, eu vou colocar um teto operacional pra gente, que eu acho que seria a melhor solução, que eu só posso fazer a gestão de até 6 obras. Era o que eu tinha feito. Vou colocar um teto operacional. Só que aí, nesse meio tempo, eu já tenho uma primeira questão, que é um questionamento de uma cliente, que ela vira pra mim e ela fala... Porque no contrato de gestão, a gente tem bem escrito lá, né, que um dos pilares que a gente tem é da parte de fiscalização. E nesse pilar de fiscalização está escrito que serei eu que vou fazer as visitas ou alguém do meu time.
E ela fala, opa, peraí, pode ser que você não vá na minha obra? Eu falo assim, sim, pode ser que em algum momento não serei eu que sempre faria as visitas na sua obra. Mas quem que é esse engenheiro? Quem que é essa pessoa? Essa pessoa tem a capacidade técnica que você tem para realmente entender o que está acontecendo dentro da minha obra? Caiu a ficha que você estava vendendo você, não uma empresa. Então assim, naquele momento eu olhei para isso e foi bom até esse questionamento da cliente, né? Eu olhei para isso, expliquei para ela que a gente tinha um time por trás e tudo mais. Eu falei, beleza, eu posso ser a cara da empresa, mas eu não posso ser a empresa. A pessoa que vai contratar, então, ela não pode mais contratar o Jonathan Oliveira. Ela precisa contratar uma empresa. Porque existem outras pessoas aqui atrás, né? Existem pessoas mais competentes que eu no que fazem, né? Nas suas funções ali por trás. Então, desde desse momento, eu já comecei a realmente enxergar a necessidade de eu me não desatrelar a marca, mas realmente a trazer um nome de empresa para a pessoa contratar realmente a empresa e não o Jonathan. E aí o que acontece é que todo o meu planejamento de 2026, ele vai por água abaixo, porque o que acontece é que aparece uma oportunidade imensa para nossa empresa, imensa, de um projeto, mais uma vez, do mesmo arquiteto, no mesmo sistema construtivo, só que era um projeto 3, 4 vezes maior do que a gente está acostumado a fazer. E esse projeto não é aqui, é no Rio de Janeiro, né? Então eu vejo que assim, que nesse momento existia uma possibilidade da gente dar o próximo passo e realmente ir para um outro nível de construções. Só que eu me vejo preocupado em relação a realmente conseguir continuar entregando o que eu queria entregar. Então o que eu penso em fazer? Não vou aceitar essa obra em primeiro momento. Falo pro cliente que eu não conseguiria assumir essa obra. E aí ele fala, cara, mas eu preciso que você me ajude. Eu preciso de alguma forma que você me ajude porque você tem a experiência que eu preciso dentro desse processo construtivo. A gente está no Rio de Janeiro, a gente não tem ninguém que construa dessa forma aqui e você é a pessoa mais capacitada para fazer isso. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fechar um contrato de consultoria, certo? E aí com isso a gente vai ter o quê? Você vai ter um grupo de WhatsApp comigo, porque a gente faz isso mesmo, né? Eu tenho consultoria ali dentro dos braços do negócio. E aí a gente vai ter um grupo de WhatsApp e a gente tem um encontro mensal para você tirar todas as dúvidas. O que você acha? João, se não tem como você vir, tudo bem. A gente agenda uma primeira reunião, né? Nessa reunião, ele é um cara bem preocupado, assim, tudo mais. Então, ele leva um engenheiro que poderia ser um engenheiro que ia fazer esse trabalho que a gente tinha declinado. Ele traz um amigo e ele traz mais uma pessoa ali que era da parte de projetos. E aí, eu conduzo essa reunião explicando, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, tem que tomar cuidado com isso e tudo mais. E a gente tem 1 hora de reunião ali. Desliguei a chamada, deu 10 minutos, o cliente me ligou. Ele ligou e falou assim, Jonathan, eu não quero saber o quanto você vai cobrar. Venha. Faça a sua proposta e venha. E aí nesse momento, então, não tem mais como eu realmente dizer não, vamos dizer assim. A gente chega numa proposta, a gente fecha esse contrato. Eu reestruturo então a empresa, então eu trago mais uma pessoa de parceria ali para fazer a parte de fiscalização. Trago mais uma mentorada, que eu tenho uma mentoria para gestão de obras para engenheiros e arquitetos. Trago essa mentorada pro time também. E aí eu falo realmente... Agora não tem mais pra onde correr. E agora é empresa mesmo. Agora é empresa mesmo. Então foi nesse momento que, né? Você procurou a Guide. A gente procura a Guide. A gente já tinha conversado em alguns outros momentos em relação a esse próximo passo. O Luiz, nesse momento, que tá comigo desde 2022, além de tudo isso, ele se torna sócio do negócio. Então, a partir de agora, não sou realmente mais eu apenas. Apesar de eu ter como é que fala? Um trauma com sociedade. A gente, né, faz essa sociedade. E aí é o momento que eu falo assim, a gente precisa criar realmente esse nome, a gente precisa criar os entregáveis, né? E a gente fecha o guideline aí para realmente essa apresentação, né, de tudo que a gente realmente almeja entregar e o que a gente entrega de gestão de obras para os nossos clientes. A Guide entendeu 100% o que a gente precisava e entregou a Ingestor. Antes de eu fazer mais um comentário aqui, até para já conduzir para o final do nosso bate-papo, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência com a Guide. Então a gente agenda realmente uma reunião para que a Guide entenda dos processos, né? E o que eu identifiquei ao longo dos anos foi realmente que eu precisava, dentro do meu modelo de negócio, resolver as dores dos meus clientes. Então eu explico para a Guide quais são os pilares. Eu tenho o pilar número 1, que é planejamento e controle. Eu tenho o pilar número 2, que é fiscalização de obras. O meu cliente, ele quer que tenha alguém verificando se tudo está sendo da forma correta. Eu tenho o pilar número 3, que é o quê? A parte de gestão de suprimentos e contratos. Então o cliente, ele quer ter contrato com a mão de obra. O cliente, ele quer realmente receber as possibilidades que ele tem de compra nesse mercado. Não adianta eu mandar uma cotação só. Eu preciso mandar um mapa. Sim. Tem que ter 3 cotações, os orçamentos têm que estar ali. Então tem toda uma metodologia que a gente entrega para o nosso cliente. A gente explica isso também. E por fim, a gente explica a questão da gestão da parte financeira,
que é para mim um gargalo muito grande para quem vai construir, que eu sempre falo, se você não construiu ainda, é o momento que você mais vai gastar na sua vida, tá? Provavelmente. Então assim, a gente explica tudo isso e a Guide faz o quê? Ela realmente, ela transforma tudo isso em um método, um modelo, né? No caso, realmente explicando ali quais são os passos, o que a gente entrega, né? Então, a apresentação que o Adriano fez pra gente, assim, ela bateu muito com aquilo que a gente esperava, né, em relação ao que a gente quer entregar pro nosso cliente, porque até então, como eu sempre digo, eu bato na questão de gestão e tudo mais, mas agora eu tenho uma empresa que fala isso. Agora eu tenho uma empresa que ela fala, eu vou te entregar isso, isso e isso, né? Então não é só mais o Jonathan falando. Então, eu acho que o principal foi realmente, né, essa transcendência que aconteceu para realmente ir para esse próximo passo. A marca ter realmente entregue o que eu quero entregar pro cliente, porque até então era eu. Agora é a empresa. Esses valores foram transferidos, né? Exato. E agora, que você, depois dessa trajetória toda que chegou na Ingestor, o que o futuro reserva para a Ingestor, né? Quais são os seus planos para 26, 27, agora com essa estrutura pronta? O que a gente enxerga muito do futuro é que, de fato, essa obra, por exemplo, que eu comentei do Rio de Janeiro, ela vai ser um passo muito grande, né? Eu sempre digo que eu consigo enxergar as oportunidades que a vida me dá de uma forma onde eu olho aquilo e falo, eu preciso fazer isso. Né? Então, foi dessa forma lá atrás, com a primeira casa em estrutura metálica e tijolo ecológico, onde eu poderia declinar ou fazer um orçamento dentro do hospital, e a gente fez. E é essa oportunidade agora que está aparecendo. Então, no primeiro momento, é realmente ir para um próximo passo em relação ao nível de obra. Né? Então, esse nível de obra que a gente vai atender agora é um nível que a gente não está acostumado a atender, mas o principal, eu sempre falo isso até para os mentorados que a gente tem, você precisa estar preparado para quando isso chegar. Não adianta, né, você esperar chegar. Porque se eu não estivesse preparado, essa obra ia chegar e eu ia falar, cara, é muito para mim. Não dá. Mas eu estou 100% tranquilo em fazer a gestão dessa obra. Existe uma diferença, às vezes, quando você fala, alguém pode interpretar que, nossa, o Jonathan tá indo para um negócio que ele não sabe o que vai fazer. Não é isso. Não o que é ele tá dizendo é que agora ele pegou um patamar maior do que ele já fez, mas a estrutura funciona e você tá preparado. O que eu sempre digo é, se você está atendendo um cliente B, entregue uma experiência A e assim por diante, né? Então eu já entregava isso de uma forma diferente para os meus clientes. Não que meus clientes sejam B, pelo amor de Deus. Mas assim, eu já entregava essa experiência para os meus clientes que eu tenho certeza que nesse próximo nível eu vou entregar e vai ser muito bem aceito pelo cliente. Então com isso a gente tem realmente um horizonte em relação a ir para esse próximo nível de tamanho de obras maiores, obras mais exigentes mesmo, e um braço que a gente já faz um tempo, né, que a gente está almejando, né, realmente criar e começar, seria realmente a questão de incorporação, né? Realmente começar a construir casas para venda, né? E entrar nesse mercado. Nós já temos uma parceria com uma outra empresa, mas a gente quer começar a caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim. E agora você está mais preparado, bom, tecnicamente, que você vem se preparando há muitos anos e vai continuar se preparando. Sim. E também do ponto de vista de marca e de empresa, né? Para poder passar essa credibilidade. Isso. Ficou na minha cabeça nesse podcast a virada de chave quando a pessoa falou, mas quem é essa da equipe, né? Então quando você percebeu que o Jonathan é o cara da empresa, mas tem que ter uma empresa por cima. Exato. Porque senão você é um profissional liberal, você não é uma empresa. A empresa é maior do que o Jonathan. Exato. Né? Foi isso que foi essa ficha, foi isso que a gente conversou. Isso que a gente conversou. E você tá numa construção ainda que vai levar anos aí, mas eu tenho certeza na trajetória que você tá indo que no futuro, daqui a 5, 10, 15, não sei, você vai olhar e falar assim, nossa, a gente tá tocando X obras e tem várias que eu nunca fui, nem sei como é que é. É o que a gente já conversa. Eu nem falei. É o que mas a gente isso aconteceu. Aqui na JM a gente tá atendendo quase 200 empresas e meu pai, que é o fundador da empresa, tem metade da carteira que ele não conhece os clientes, entendeu? Sim. Então isso é possível. É um caminho possível e empresário de sucesso é aquele que montou um negócio que não depende dele no dia a dia. Senão ele é um profissional liberal, ele é um médico. Então, exatamente. Essa é a trajetória. Que história maravilhosa, hein? Sabia que ia dar certo. Vamos agora para aquele momento. O momento impulsiona e transforma. Vamos agora. Esse é o momento que eu queria que você assumisse o papel de consultor de gestão aí e desse uma dica para quem tá querendo empreender ou tá empreendendo e tá com dificuldade, uma dica que na sua trajetória você queria poder ouvir ela antes, né? Saber dela antes e que para você faz a maior diferença. O que eu sempre digo assim, em relação a
empreender um sonho e tudo mais, não adianta a gente colocar energia que grande maioria das pessoas coloca, sabe? Então o que eu aprendi desde muito tempo atrás é que se você quer realmente ir pro próximo passo, a energia que você tem que colocar nisso, ela precisa ser diferente do que a média. Então eu sempre falo que lá atrás, né? Lá atrás eu escutei uma entrevista do Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers na época, e que ele falava exatamente isso. Eu só consegui chegar onde eu estou, por quê? Porque tava todo mundo dormindo ainda, e eu tava fazendo cesta. Eu acordava 2 horas antes e eu estava ali realmente fazendo isso acontecer. Então, o meu negócio ele só começou a acontecer quando eu comecei a realmente a colocar uma energia fora do comum. Então, a gente, lógico, né? Lógico, a gente tem os horários, a gente tem uma família, a gente tem o nosso papel de pai, de filho e tudo mais. Mas eu enxergo que se você quer realmente fazer isso acontecer, entenda que você vai ter que determinar um tempo para aquilo e realmente as coisas não vão ser do dia para noite. Então, hoje a gente está onde está, mas a gente começou lá 10 anos atrás, 14 anos atrás. Uma frase que eu sempre coloco nos finais, eu tenho um diário, eu coloco sempre no final do meu diário vai dar certo. É continuar. Que legal, hein? Que aula. Inspirador, hein? Tá vendo? Jonathan, obrigado pela sua participação. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigado, máquina. Muito obrigado. Pessoal, procurem, se ficou curioso, tijolo ecológico, toda a metodologia, acho que procurem o Jonathan nas redes sociais, a Ingestor, acho que ele vai adorar interagir com vocês, aí vocês vão poder seguir ele e aprender bastante também. E em breve a gente volta, né, André, com mais um episódio. Obrigado. Muito em breve.